Capítulo 4. Dívida de gratidão. Nós o amamos por nenhuma outra razão a não ser que ele nos amou primeiro. O nosso amor por ele é a pura consequência do seu amor por nós. Charles Spurgeon. Em 1993, vivi uma experiência marcante em Itajaí, Santa Catarina, após ministrar em um encontro de igrejas. Fui à praia com alguns irmãos. Estava no mar, em uma região rasa, quando ouvi alguém gritando por ajuda. O pedido de socorro vinha de um lugar mais profundo, de onde nosso grupo acabara de sair por conselho de um dos irmãos que era morador local. Ele alertara que, com a maré do jeito que estava, poderíamos enfrentar dificuldades para deixar aquele ponto. A praia estava sinalizada com bandeiras vermelhas indicando risco de ressaca. Prontamente, nadei em direção ao rapaz em apuros para ajudá-lo a sair da água, enquanto os outros irmãos foram chamar os salva-vidas. Com muito esforço, consegui trazê-lo até metade do caminho. Foi o suficiente para que os bombeiros chegassem para retirar tanto o rapaz como também a mim. Àquela altura, eu já estava completamente exausto. Ao sair do mar, joguei-me na areia para recobrar o fôlego e as forças. Ainda deitado, vi os amigos do rapaz que eu ajudara a salvar trazendo-o carregado. Posicionaram um homem à minha frente dizendo: "Agradeça à pessoa que salvou você." Eles ficaram tocados não apenas com minha atitude, mas com o empenho daquele grupo de irmãos. Tão tocados que não aceitaram a ideia de que o amigo ainda não havia agradecido, mesmo que, assim como eu, ele mal conseguisse colocar-se em pé ou falar. Eles se sentiram em dívida de gratidão. Aproveitei para pedir ao rapaz que se acertasse com Deus como sinal daquela gratidão, pois afinal foi o Senhor quem poupou a vida dele. Quem já foi ajudado em momentos de necessidade, apoiado nas horas difíceis, salvo de enrascadas, pode confirmar: o coração se move de maneira especial pelo ajudador. Recordar o que foi feito por nós dispõe nosso coração ao desejo de retribuir, de fazer algo em troca. Quando refletimos sobre a importância de não apenas amar ao Senhor, mas amá-lo na dimensão que Ele espera de nós, fica evidente que nosso amor necessita crescer e amadurecer. Mas como? Eu me fiz essa pergunta assim que comecei a entender o valor de uma expressão amorosa mais intensa. Fui então impulsionado a procurar meios de fazer com que meu amor aumentasse. Nessa jornada, já despertado acerca da importância do maior mandamento, o Espírito da Verdade me guiou ao texto a seguir. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: "Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora." Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: "Simão, tenho uma coisa para lhe dizer." Ele respondeu: "Diga, mestre." Jesus continuou: "Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?" Simão respondeu: "Penso que é aquele a quem mais perdoou." Jesus disse: "Você julgou bem." E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: "Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés.
Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Grifos do autor. Lucas 7, 37 a 48. Quando Jesus falou sobre o que levava as pessoas a amarem mais, ele relacionou tal resposta à compreensão do perdão. Assim sendo, aprende-se que a capacidade de assimilar bem aquilo que o Senhor fez ajuda a alcançar um maior amor para com Ele. Por outro lado, uma percepção limitada prende a uma dimensão igualmente limitada de amor e gratidão. O texto não apenas refere-se à dívida de gratidão, mas a ela como um poderoso princípio a ser seguido, por conselho do próprio Cristo. O contraste que Jesus vê. A história contém dois personagens bem distintos. De um lado, representando a dedicação à religião, um fariseu, membro da mais rígida casta religiosa dos judeus. De outro, uma mulher denominada pecadora, provavelmente uma prostituta, expressão de alguém distante de Deus, pelo menos aos olhos humanos. Os contrastes não param aí. Simão era o dono da casa, o anfitrião da festa, e tinha todo o direito de estar lá. A mulher, no entanto, causou indignação aos presentes pelo que era, mas também certamente por ter aparecido sem ser convidada. Não era costume uma prostituta integrar a lista de convidados de um religioso. Simão agiu da forma mais polida e discreta possível, mas a postura daquela mulher pecadora foi um escândalo. Aos olhos da maioria, a grande diferença entre os dois era evidente pecado, apesar de que não se pode dizer que a plateia enxergava bem. Em síntese, as diferenças eram definidas pela aparência. Para Jesus também havia contrastes, mas sua ótica invertia os papéis de herói e vilão. Cristo disse que esperava ter recebido um ósculo da parte do anfitrião. Tal prática era sinal de respeito, mas Simão a negligenciou. Não sabemos por que razão, mas ele não fez aquilo que Jesus esperava. A mulher desconhecida, contudo, não cessava de beijar os pés do mestre. Simão não lavou os pés de Jesus, nem mandou que um de seus servos o lavasse, mas a pecadora os regou com lágrimas e fez de seus cabelos uma toalha. Simão não ungiu Jesus com óleo, mas a mulher usou um perfume caríssimo para executar tal tarefa. Simão não se via como um pecador necessitado de graça e perdão de Deus, enquanto aquela mulher se derramava em gratidão. Aos olhos de Jesus, o que diferenciava era o amor e a gratidão percebidos na mulher, mas não no fariseu. Esse contraste visto por Jesus, não baseado em aparência, afrontava a diferenciação feita pelos homens, tanto que as acusações contra aquela mulher foram completamente removidas pelo perdão de Deus, enquanto o religioso recebeu uma grave exortação. Consciência da dimensão. Como pastor, sigo a ética convencional de evitar ser fiador, pois a reputação do ministério pode ser facilmente destruída se um mau administrador usar meu nome indevidamente, sem que eu nada possa fazer a respeito. Recordo-me, no entanto, de uma vez em que avalizei um amigo e discípulo muito querido. O valor era muito alto para minha condição financeira. Se ele tivesse problemas com o pagamento da dívida, eu poderia até perder minha casa. Ainda assim, minha esposa e eu fizemos por ele o que não faríamos por quase ninguém. Por uma única razão: dívida de gratidão. Todas as vezes que precisei de ajuda, de qualquer tipo, ele estava lá. Era o primeiro a oferecer auxílio. Ele sempre se importou, sempre estendeu suporte, sempre foi uma grande bênção para mim. Assim, com a anuência de minha esposa, tomei a decisão de avalizá-lo, mesmo que pudesse custar a casa de minha família. O tamanho de minha gratidão revelou-se no tamanho do compromisso que assumi por aquele amigo. A maioria de nós sabe por experiência o que é ser ajudado,
e depois carregar no coração grande gratidão, sentindo estar em dívida com o ajudador. Esse é um princípio natural que se manifesta na vida de qualquer um que tenha consciência, quer seja um crente, quer seja um incrédulo. É muito difícil que alguém não entenda o sentimento. O Senhor Jesus aplicou o princípio a nós. Ele disse que quando entendemos o seu perdão e a imensidão de pecados que ele removeu de nossa vida, ficamos naturalmente gratos. Assim, conforme a profundidade de nosso entendimento, nós o amamos mais. Cristo falou sobre 2 devedores, com dívidas distintas, que foram perdoados. Um devia 10 vezes mais que o outro. Aquele ficou mais agradecido que este após o perdão. O interesse é que, em seu ensino, Jesus salienta que a gratidão não está ligada meramente ao ato do perdão da dívida, mas sim à consciência da dimensão do perdão por parte do perdoado. Ambos receberam perdão, mas o que ficou mais grato foi o que devia em quantidade maior. Ou melhor, o que tinha noção de quão afundado estava. Note que a questão que o Senhor desejou ressaltar não era apenas numérica, mas também tratava da consciência daqueles devedores. Isso fica muito claro na afirmação à mulher pecadora. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7:47. Lembre-se, o pecado dela não era necessariamente maior que o do religioso, mas o entendimento de que ela tinha seus próprios pecados é que era bem mais amplo. Ela enxergava o tamanho do livramento e, por ver-se em dívida, fez o que estava a seu alcance para retribuir. Já o religioso nem sequer foi capaz de cumprir regras de etiqueta em favor do Salvador. Eu estava enganado. Hoje, essa porção das Escrituras abençoa meu coração e ajuda-me a crescer no amor a Deus. Mas nem sempre foi assim. Esse mesmo texto já foi motivo de muitas dúvidas e conflitos em meu coração. Eu tive o grande privilégio de nascer em um lar genuinamente cristão. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Desde cedo fui ensinado tanto em casa como na igreja a seguir os princípios da palavra, e decidi corresponder à instrução. Não cresci achando-me santo ou perfeito, mas procurei viver longe daquilo que aos meus olhos considerava ofensivo a Deus. Nunca fiquei embriagado ou drogado, nunca traí ninguém, nem em contexto de amizade nem de namoro. Nunca roubei, sempre fugi da prostituição. Eu me considerava alguém separado para Deus, até por ter consciência do chamado ministerial que recebera ainda garoto. Contudo, cada vez que eu lia essa passagem bíblica, entrava em um conflito interior. Eu era incomodado pela ideia de que jamais poderia entender o amor e o perdão de Deus sem que pecasse muito. Eu me flagrava pensando que nunca amaria ao Senhor como aqueles ex-malucos que vi serem transformados. De fato, tinha visto muitos saírem de drogas, alcoolismo, prostituição, envolvimento com demônios e tantos outros abismos que degradam o ser humano e que o mantêm em trevas espirituais, distante do Criador. Estes, como o próprio Jesus disse, normalmente carregavam uma entranhada consciência do perdão de Deus e assim caminhavam como quem possui uma dívida de gratidão ao perdoador. Eu me via a pensar que, semelhantemente a Simão, o fariseu que foi criado segundo a verdade da palavra de Deus e seguiu-a por toda a vida, eu nunca chegaria a valorizar devidamente a obra de Cristo. Algo parecia sugerir-me repetidas vezes que se eu quisesse conhecer o verdadeiro amor a Deus, era necessário desviar-me do santo caminho e pecar muito. Obviamente, atribuo esses pensamentos não só à minha própria criatividade imatura, como também a uma ação do diabo. É ele quem deseja fazer-nos duvidar do Criador e, em consequência, quebrar seus mandamentos.
É evidente que, com tais pensamentos duvidosos, Satanás não tentava ajudar-me a amar a Deus mais profundamente. Eu sabia que ele queria desviar-me do Senhor, e eu nunca lhe dei ouvidos. Não conseguia, entretanto, chegar a um entendimento pleno acerca desse ensino de Jesus. Ano após ano, o questionamento continuava entalado dentro de mim. Equivocado, passei a considerar que aquilo que antes parecia um privilégio, andar nos caminhos do Senhor, poderia ser um impedimento. Mais tarde, descobri que o dilema não era somente meu. Até hoje, quando ensino sobre esse assunto, muitos crentes que nasceram e cresceram no Evangelho confidenciaram que enfrentaram o mesmo questionamento. Satanás tenta promover engano por meio da distorção de princípios bíblicos. Isso é perceptível na tentação de Eva. Paulo adverte que, da mesma maneira que o maligno assediou a primeira mulher, ele também tentará conosco. 2 Coríntios 11, 3. E como o tentador agiu? Questionando e distorcendo a justiça do mandamento divino. O mesmo se deu com Jesus no deserto, quando o diabo procurou deturpar a aplicação do Salmo 91, no que dizia respeito à proteção dos anjos. É assim que ele trabalha. Eu enfrentei uma verdadeira batalha contra as setas de engano. Como assim quem muito é perdoado, muito ama? Eu cria que a palavra de Deus era perfeita e nunca errara. Sabia também que não deveria desviar-me nem por aquelas dúvidas, nem por nada. Mesmo assim, com o tempo, comecei a achar o princípio um pouco injusto. Na limitação de meu entendimento, pensei estar sendo impedido de amar profundamente ao Senhor. Acreditei que Ele havia privilegiado rebeldes e desobedientes em vez de abençoar aos que procuram honrá-lo por meio da obediência. Estava terrivelmente enganado. Um dia, finalmente, Deus me respondeu. Ele removeu o engano que oprimia meu coração e abriu meus olhos para entender de forma abrangente o que passo a compartilhar agora. O que significa muitos pecados? Certo dia, Deus me iluminou para que enxergasse e compreendesse um princípio em sua palavra. Até então, eu entendia que ao reconhecer que aquela mulher havia sido perdoada de seus muitos pecados, Cristo destacava o fato de que ela era mais pecadora do que Simão. Jesus falou sobre dois devedores com dívidas diferentes, o que sempre me pareceu um incentivo à comparação. Ela devia muitos pecados, ele devia menos. A observação de Tiago, no entanto, fez-me colocar toda a história em perspectiva. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Grifos do autor. Tiago 2, 10 e 11. Quem tropeça em um único ponto da lei, também tropeça em todos. Isso significa que, aos olhos do Senhor, cada tipo de pecado é considerado uma quebra de toda a lei divina. Todos, sejam quais forem, produzem separação entre nós e Deus. Isaías 59, 1 e 2. É lógico que as consequências são diferentes, mas quando se considera o efeito espiritual, a separação de Deus e a decorrente necessidade de perdão, todos os pecados são iguais. Observe o que Cristo ensinou. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. O Senhor Jesus afirma que a cobiça dos olhos nos faz tão imorais quanto o adultério físico. Não se deve supor, contudo, que não seja necessário interromper o processo iniciado nos olhos, antes que se evolua ao envolvimento físico. Os dois tipos de adultério são igualmente pecados, mas as consequências diferem. Em todo caso, o que se vê Cristo ressaltar
é que no que tange à contaminação do homem, os dois tipos de pecado produzem o mesmo efeito. Ao escrever aos Romanos sobre a não distinção entre judeus e gentios, Paulo declarou que pouco ou muito conhecedores da lei, todos se encontravam na mesma condição. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Grifos do autor. Romanos 3, 9 a 12. A Bíblia encerrou todos os homens, independentemente do que cada um tenha feito, sob a mesma condenação pelo pecado. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Grifos do autor. Romanos 3, 19 e 20. Eu creio que a razão pela qual Deus lida com o pecado dessa maneira é uma só, e Paulo explica: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 29. Nenhum de nós pode orgulhar-se de nada. Ninguém pode definir quem é mais pecador, quem merece mais atenção ou quem merece justificação da parte de Deus. Vamos a mais uma fala de Jesus. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Grifos do autor. Lucas 18, 9 a 14. Depois de ter sido levado a meditar nesses textos, encarando tudo que Cristo declarou sobre o pecado e a forma pela qual os homens veem a si mesmos e sua própria condição miserável diante de Deus, percebi meu equívoco de interpretação. Jesus não quis dizer que Simão, o fariseu, era menos pecador do que aquela mulher. Na verdade, afirmou o contrário em outros momentos de seu ensino. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Um dos 2 fez a vontade do pai. Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. Mateus 21, 28 a 32. Cristo ministrava acerca da diferença entre apenas manter aparência e cultivar verdadeira obediência.
Assim como para aquele pai não interessava o fato de a resposta inicial ter sido agradável ou não, e sim o que os filhos respondessem depois. Da mesma forma acontece no reino de Deus. Alguns dizem sim depressa, parecendo religiosos, mas posteriormente não demonstram obediência constante, ou seja, acabam por pecar justamente pela obediência de fachada. Por outro lado, há os que simplesmente negam ou demoram a dizer sim. Estes, no início, rebelam-se, porém vivenciam arrependimento e, mediante uma atitude de obediência ao Pai, terminam por fazer soar o sim. Muitas vezes inaudível, atrasado, mas real. A declaração de Jesus foi muito forte. Publicanos e prostitutas entrariam no reino de Deus antes que os fariseus. É exatamente esse contraste que se aplica no caso de Simão e da mulher pecadora. O Senhor Jesus não colocava em comparação a ficha corrida dos dois, tampouco referia-se ao volume de pecados de cada um. Enfim, chegamos à chave que abre o entendimento. Ao falar de dívida maior e menor, de muitos e poucos pecados, Cristo está, na verdade, apontando como cada um vê a si mesmo. Observe que o Mestre não intencionava desenhar um olhar incriminador de Deus, mas evidenciar a capacidade do homem de enxergar ou não a si mesmo. Ele indicava um olhar humano e não o divino. Isso porque diante de Deus, poucos ou muitos pecados significam separação. Já para o homem, enxergar poucos pecados no espelho da autoavaliação pode ser perigoso. O homem que se acha pouco pecador corre o risco de esconder dos outros e de si uma enorme religiosidade. Já o que bate no peito admitindo suas misérias tem grandes chances de arrebatar o coração do Pai. Ao orgulhoso o Senhor resiste. Tiago 4:6. Ao quebrantado, ele simplesmente não resiste. Salmos 51:17. Vamos a outro trecho bíblico que comprova o real significado de muitos pecados. Não se trata de volume de erros, mas de honestidade na autoavaliação. Mais uma vez, quem fala é o próprio Cristo. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5:30-32. Jesus chamou os pecadores de doentes que precisavam de um médico. Ao mesmo tempo, caracterizou os fariseus como sãos e disse que estes, por sua vez, não precisavam de um médico. A doença aqui é o pecado e o médico é Jesus, bem retratado como nosso Salvador. Ao chamar fariseus de sãos, porém, Cristo não alegava que eles não possuíam pecado, pois todos são pecadores. A Escritura é clara acerca disso. Então a que Jesus se referia? À maneira pela qual os fariseus viam a si mesmos, como julgavam-se a seus próprios olhos. A resposta que eu antes não encontrara sobre dever muito ou dever pouco, sobre a diferença entre os ex-malucos e os que nascem em lar cristão, finalmente revelava-se. O ponto não é a maneira pela qual Deus nos vê, e sim como nós nos percebemos. Não interessa quanto pecamos e erramos em nossa vida, e sim quanto conseguimos enxergar de nossas próprias faltas e, consequentemente, se somos capazes de vivenciar um verdadeiro arrependimento. Aquele que sempre foi crente pode, com efeito, ser o que menos arrepende-se. Não é pouca coisa o que tratamos aqui. Francamente, muda tudo. Talvez você já tenha ouvido canções e pregações que asseguram o amor de Deus por você, independentemente de seu passado. O que pretendo neste áudio é mudar seu foco do olhar de Deus para o seu próprio olhar. Olhe para dentro de si e responda com sinceridade. Você se enxerga como Simão ou como a mulher pecadora?
O Senhor ama os dois, é claro. Para ele, o pecado de um e de outro, ou melhor, a quantidade de pecados de um e outro não muda a sua eterna oferta de perdão, de compaixão, de amor. Contudo, a capacidade de enxergar-se pecador, mais que isso, admitir-se extremamente pecador e necessitado, é que torna o perdão divino um agente de transformação, faz o perdão verdadeiramente tocar o pecador. Aí sim Deus vê a diferença, não na lista de pecados, mas no coração que os admite. Não há como negar que tal postura está diretamente relacionada ao amor. É possível ao neófito ou ao cristão de longa data enxergar que o efeito de seus pecados é o mesmo, do missionário ao assassino. A gravidade está em ficar separado de Deus e não no título do erro. Quando há um genuíno reconhecimento de quem somos e de que nada somos distantes do Pai, fica difícil amar pouco aquele que nos aproximou de volta, cancelando o efeito de separação resultante do pecado. A gratidão é intimamente conectada ao amor. Tomo a liberdade para parafrasear a Bíblia. Por isso, afirmo a você que ela admitiu seus muitos pecados. Ela enxergou-se doente e carente do médico Jesus Cristo. Por isso, muito amou ao seu Salvador. Mas aquele que pouco se admite como pecador, pouco ama ou reconhece aquele que lhe oferece perdão. Lucas 7:47. Versão ousadamente adaptada por Luciano Subirá. Simples assim. Se, por outro lado, à semelhança de Simão, não enxergarmos nossos pecados, acreditando que pouco fizemos contra Deus, nos sentenciaremos à incapacidade de expressar gratidão e, consequentemente, impossibilidade de crescer em amor por nosso Redentor. Um olhar sobre a vida de Paulo. Uma prova de tudo isso pode ser vista na vida de Paulo. Ele também foi alguém que cresceu certinho, sem cometer grandes ofensas contra Deus. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Grifos do autor. Filipenses 3, 4-6. Ele declarou de forma enfática que, segundo a justiça que há na lei mosaica, ele viveu de forma irrepreensível. Poderíamos supor que o apóstolo enfrentava o mesmo dilema que expus anteriormente. Tentado a pensar que jamais conseguiria amar muito ao Senhor, pois afinal não necessitou de tanto perdão. Sua dívida de pecado não era assim tão grande. No entanto, Paulo nunca agiu nem pensou dessa maneira. É o que seus escritos revelam. Na vida do apóstolo, prova-se possível amar muito sem precisar da alcunha de alguma coisa muito ruim. O grande amor de Paulo pelo Senhor não se demonstrou apenas mediante feitos. Ele foi o apóstolo que mais trabalhou para Deus, mas também pelo conteúdo do ensino que deixou à igreja. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim. Um morreu por todos, portanto, todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e foi ressuscitado. Grifos do autor. 2 Coríntios 5, 14 e 15, TB. O apóstolo nos revela que o entendimento do amor de Cristo produz um efeito: constrange. O que significa ser constrangido por esse amor? É mais do que ficar envergonhado pelo que não merecíamos. Fala de sermos empurrados a uma resposta. A palavra grega que consta nos originais e foi traduzida por constrange é sinerho. De acordo com Strong, dá a ideia de manter o todo para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva.
ou manter com constrangimento. Também era usada com o significado de comprimir, prensar com a mão, pressionar por todos os lados. Em sentido figurado, referia-se a uma cidade sitiada, um estreito que força um navio a navegar através de um canal com reduzido espaço, e de um curralejo para o gado que pressiona de todos os lados, forçando o animal a uma posição onde ele não pode se mover, de tal forma que o fazendeiro pode administrar medicação. O sentido metafórico ainda engloba a ideia de ser mantido por estritamente ocupado com algum negócio. Paulo seguramente falava da pressão gerada pelo entendimento do imensurável amor divino, que compele, aperta, comprime a uma reação. Isso é dívida de gratidão. Com base na afirmação de Jesus, que abordamos desde o início deste estudo, de que quem muito é perdoado também muito ama, eu faço a seguinte pergunta: será que Paulo poderia ter demonstrado amor tão grande sem a consciência de ter sido perdoado de uma dívida igualmente grande? Não. Na realidade, ele mantinha tal consciência. Ele não se via só pecador, mas o pior de todos os pecadores. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Grifos do autor. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Que caiam escamas de seus olhos como caíram dos meus. Ao abordar uma grande dívida, Jesus se referia à capacidade de considerar quão graves são nossos pecados, porque é gravíssimo estar separado de Deus. Essa capacidade de reconhecer a magnitude do pecado, não com base no nome do erro, mas em seu efeito de separação, também leva a um arrependimento mais profundo, seja qual for o contexto. Orgulho ou roubo, mentira ou adultério, ofensa ou assassinato, o problema está em ser separado da vida, ficar distante dele. Paulo, como alguém que viveu de forma irrepreensível no tocante à extremamente rígida lei de Moisés, não foi um devasso, nem um ladrão, nem um bêbado, nem qualquer outra coisa que o rotulasse um grande pecador. Contudo, ele se via assim. Como explicar? Basta olhar para a sua constante rendição à ação do Espírito Santo. Desse lugar de rendição, ele conseguia experimentar e demonstrar profundo nível de arrependimento. Você enxerga suas faltas? Repito, ao falar sobre os muitos pecados daquela mulher na casa de Simão, Jesus não se referia ao fato de ela ser uma prostituta, mas à capacidade que ela teve de enxergar sua profunda dívida para com Deus. No momento em que Deus clareou meu entendimento a esse respeito, ele também me mostrou minha própria vida sob outro ponto de vista. Deparei-me com minha sujeira, fitei minhas próprias misérias. Distingui sentimentos, pensamentos, julgamentos e inclinações carnais ainda em plena atividade dentro de mim, afrontando meu Pai Celestial. Percebi-me miserável. Percebi-me o mais pecador de todos os homens. Talvez tenha entendido um pouco do que Paulo quis dizer. Ademais, Cristo fez com que eu reconhecesse que, se cresci perto dele, não fora apenas em razão da ausência de rebeldia em meu íntimo, mas porque, além de haver recebido instruções e ensinos bíblicos, eu também fora alvo de muitas orações e intercessões de terceiros. Colhi o que outros plantaram. Eu, que até então achava-me o centro, não havia considerado o legado que foi despejado sobre mim sem que fizesse nada para merecê-lo.
Fui conduzido a repensar a importância da declaração de Cristo ao anjo da igreja de Laodiceia. Aconselho que você compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Apocalipse 3:18. O que esse líder, a quem nosso Senhor repreendeu, precisava ver? O versículo anterior explica que era sua própria miséria espiritual. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. É evidente que Jesus não falava da condição social, e sim da espiritual. Mas se nossos olhos espirituais não se abrirem por intervenção divina, não chegaremos a dimensionar nossa própria miséria. E sem mensurar o tamanho da dívida, jamais estimaremos o tamanho correto do perdão divino que graciosamente recebemos. Aí então comecei a entender também por que o diabo tenta transformar-nos em pessoas religiosas e espiritualmente orgulhosas. Quando nosso coração perde sensibilidade e inclinação ao arrependimento, extravia-se também a habilidade de crescer em amor ao Senhor. Jesus mostrou que o natural é o homem ter grande dificuldade de perceber as suas próprias faltas, embora haja enorme facilidade de enxergar erros de outros. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Grifos do autor. Mateus 7:3-5. Muitas vezes, não enxergamos nossas misérias porque não permitimos que o Senhor as revele. O caminho contrário, todavia, acarreta revolução no íntimo. Quando entendemos pelo Espírito de Deus, que nos convence do pecado, a dimensão de nossos erros e pecados, e genuinamente arrependemo-nos perante o Senhor, então a consciência de tudo o que Ele fez por nós enche nossa alma de gratidão. Começamos a atinar que Ele pagou o impagável. Tiago desafiou os crentes de seus dias a praticarem o arrependimento desta forma: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Grifos do autor. Tiago 4:8-10. O que significa reconhecer a nossa miséria? É permitir que Deus derrame colírio em nossos olhos para sermos capazes tanto de admitir a gravidade de nossos pecados, como de afligirmo-nos por eles. Sejamos nós, Simão, sejamos nós a pecadora, sejamos quem for. É buscar em Deus a capacidade de ver com clareza, sem a miopia religiosa, e estar arrependido como quem deve gratidão para sempre, independentemente se pecamos 50 ou 10 mil vezes, se erramos feio ou feinho, para nunca mais esquecer. O tamanho de nossa dívida de pecado não pode ser medido apenas pela lista de coisas que fizemos contra Deus, mas também pela forma com que enxergamos ou não aquilo que fizemos. Consciência do que Cristo fez por nós. Uma vez que temos a capacidade de enxergar nossos erros e pecados, também precisamos ser capazes de olhar para a cruz e para o sacrifício de Jesus com consciência do que ele fez por nós. Como já demonstrei, Paulo afirmava que o amor de Cristo constrangia. 2 Coríntios 5:14. Ou seja,
Quanto mais ele percebia o amor de Deus em contraste aos seus próprios erros, tanto mais gratidão brotava em seu interior. O Senhor não quer que nenhum de nós esqueça o que ele fez, porque o resultado pode ser acostumar-se com o que deveria ser para sempre estupendo, assombroso, admirável, digno de toda a gratidão. Essa é a razão da ceia memorial que ele instituiu. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Grifos do autor. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Ao cearmos, anunciamos sua morte, e devemos fazê-lo até que ele volte. Ao comer o pão e beber do cálice em memória de Cristo, mantemo-nos conscientes do sacrifício que nos remiu. Precisamos viver nessa esfera de consciência do que Jesus realizou. É a melhor forma de alimentar nosso amor por ele. Os cânticos de Apocalipse são um retrato claro de que a ênfase na gratidão durará para todo o sempre. Veja que a morte de Cristo recebe destaque no louvor e na adoração ofertados lá na glória. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Grifos do autor. Apocalipse 5, 9 a 12. Desde o Antigo Testamento foi apresentada a figura de um cordeiro, um animal inocente, morrendo pelos pecados do povo. Quando Jesus vem a público, João Batista faz a conexão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O apóstolo João, em Apocalipse, também refere-se ao Cordeiro e seu sacrifício, apontando diretamente para o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, o que motiva louvor. Observe outra declaração. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com forte voz, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Grifos do autor. Apocalipse 7, 9 e 10. De modo semelhante, precisamos aprender não apenas a recordar, mas a louvar constantemente o que Cristo consumou por nós, porque isso despertará gratidão. Se aprendermos a viver com tal consciência, tudo será diferente. Nossa autoavaliação será honesta em denunciar misérias. Nossa postura não será arrogante. Nosso coração rejeitará a religiosidade. Por fim, nosso amor aumentará, com base em uma permanente dívida de gratidão para com Deus. Encerro este capítulo esclarecendo que a expressão dívida de gratidão não deve soar pesada.
Dever dinheiro ou a própria vida, como no caso do escravo, pode parecer um jugo, mas não é disso que se trata a dívida de gratidão. Nada poderíamos fazer para pagar o que ele fez. Nossa gratidão não quita a dívida pelo pecado, mas decide louvar e honrar um ato impagável. Esse era o entendimento dos moravianos, que passaram a ter como grito de guerra a declaração: que por meio da nossa vida, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Para aquele que vive no exercício de recordar quão agraciado foi, a dívida de gratidão é efeito colateral, consequência quase uma resposta obrigatória, ao mesmo tempo que se manifesta em um estilo de vida terno, afetuoso, humilde e dedicado ao agraciador. Não porque deseja pagar, mas justamente porque reconhece o presente impagável dado a um miserável. O agradecido não se sente obrigado, mas deseja manter uma postura de reconhecimento e agradecimento diante daquele que o salvou. Além do mais, se essa conduta é vista nos adoradores do tempo da glória, citados em Apocalipse, por que não a adotar desde já? Não penso ser à toa que a Bíblia indica a redenção como tema central da adoração nos céus. O objetivo é afetar-nos agora. O alvo é despertar atitude semelhante em nós, ainda no presente. Não sei quanto a você, mas eu não quero ser surpreendido apenas quando chegar lá. Meu desejo é experimentar o céu já aqui na terra. Que a constatação dessa dívida de gratidão redunde hoje em louvor ao Cordeiro e desperte cada vez mais nosso amor pelo Redentor, até a eternidade. Como estímulo, reflita: o que poderíamos oferecer ao Deus que criou tudo? O que nossa vida poderia acrescentar a Ele? Há alguns que diriam para não fazer esse tipo de questionamento. Eu digo, por que não? Mesmo que não seja possível responder com clareza a tais perguntas, o que não podemos ignorar é que o contrário certamente seria fatal. O que seríamos nós sem ele?